A oração é integrada por isso, por frases que têm sentido, por frases que instruem, por frases que expressam verdades, por frases racionais, por frases espontâneas e inteligíveis. É assim que a oração cristã funciona. Nós devemos orar assim. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6, Efésios capítulo 6, ele diz, vejam aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, ele explica como o crente deve orar. Ele pede orações. Ele diz no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 17, veja o que ele fala no capítulo 6, versículo 17, ele fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Façam isso, se revistam disso, da salvação, e tomem nas mãos o Evangelho. E ele prossegue dizendo como deve ser a vida do cristão, além disso, com toda oração e súplica. Ele diz, a vida cristã deve ser marcada por isso, oração e súplica. E vejam, orando em todo tempo no Espírito. Muita gente acha que orar no Espírito é ficar falando bala bala xúria. Isso é orar no Espírito, não tem nada a ver, isso é uma bobagem que inventaram. Aqui o texto fala de orar no Espírito. Orar no Espírito significa, orar é um dativo de esfera, aprendemos isso hoje pela manhã. É um dativo de esfera, significa orar sob a influência e a capacitação do Espírito Santo. Orar sob o impulso do Espírito Santo, isso é orar no Espírito. E isso significa enunciar frases inteligíveis, frases que têm sentido. Ele diz, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vejam, essa oração no Espírito tem um conteúdo específico, um conteúdo racional. Eu oro por todos os santos. Não é o enunciado de frases sem sentidos, não. Eu oro pelos santos, por todos os meus irmãos. Eu, movido pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, eu oro por todos os meus irmãos. É assim que tem que ser o crente. O crente tem que elaborar frases racionais, frases espontâneas, suplicando por todos os seus irmãos. Isso compõe a vida cristã, a experiência cristã dinâmica. E ele diz no versículo 19, ele mostra como esse conteúdo dessa oração no Espírito é um conteúdo claro. Ele diz, e também por mim, ele diz, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ele diz, vocês devem orar no Espírito. Como? Orem pelos crentes em geral e orem por mim, para que Deus me dê coragem durante a pregação. Essa era a oração no Espírito, impulsionada pelo Espírito, marcada por frases que tinham sentido, frases claras, espontâneas, racionais, em que a pessoa pedia pelos santos, pela igreja e pelo apóstolo Paulo, para que Deus lhe desse coragem na hora de pregar. Essa é a oração no Espírito, e temos que orar assim. Em Judas, no versículo 20, virem as páginas da Bíblia, vemos a mesma expressão. Orar no Espírito envolve isso, envolve uma súplica racional, uma súplica clara, uma súplica que tem um conteúdo que eu posso entender. Não é a repetição mecânica de palavras, não é isso. Não é a repetição mecânica de mantras, não é o uso de meditações, não é exercício mental, não é esvaziamento da mente, não é exercício respiratório, não. É expor diante de Deus as nossas petições. Vejam em Judas no versículo 20, o texto fala sobre como agir diante da realidade dos falsos mestres que nos cercam. Nas quartas-feiras de manhã, eu tenho feito devocionais às 7 da manhã acerca desse texto. Esse texto mostra como devemos agir diante dos falsos mestres que nos cercam. Diz o versículo 20, vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Mais uma vez aqui, uma das armas para que eu me mantenha firme diante da ameaça dos falsos mestres, envolve isto aqui, orar movido pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, apresentando ao Senhor frases, petições racionais,
espontâneas, criativas, que têm sentido, apresentando a Ele essas petições, movidos pelo Espírito Santo. O versículo 21 prossegue falando: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. São elementos que compõem a experiência da vida cristã no trato com ameaças, como as ameaças dos falsos mestres. Envolve isso, oração. Nós temos que aprender a teologia da oração do Novo Testamento. A teologia da oração do Novo Testamento envolve isso. Envolve apresentar a Deus uma conversa, uma fala espontânea, razoável, que tem sentido, em que eu apresento diante de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, as minhas petições.